Memórias Póstumas de Brás Cubas é um clássico de Machado de Assis. A história começa com Brás Cubas contando o momento da sua morte depois que já estava morto. Só depois disso, ele conta seu nascimento e a sua vida. Ainda jovem, ele conhece Marcela e se apaixona por ela. Ele a deixou quando foi para a Europa fazer faculdade. Passou um tempo por lá e, ao retornar, conhece Virgília. Ela era filha de um importante político e, ao se casar com ela, teria grandes chances de se tornar deputado. Mas Virgília era ambiciosa e deixou Brás Cubas para viver com Lobo Neves, que prometeu tornar ela marquesa. Anos depois, Virgília volta já casada com Lobo Neves. Brás, então, se apaixona por ela novamente e eles se envolvem em um romance fora do casamento. Ela chega a engravidar, mas acaba abortando o filho de Brás. Lobo Neves se tornou presidente de uma província e ele e Virgília têm que viajar. Alguns anos depois, Virgília retorna, mas a paixão não. Lobo Neves vem a falecer e pouco tempo depois, Brás Cubas também. Os protagonistas dessa história são Brás Cubas e Virgília. Brás Cubas, um homem culto, elegante e também snob. Seu grande objetivo era obter fama ou como político ou criando emplasto, remédio que curaria toda a melancolia da humanidade. A seguinte citação demonstra o seu sentimento superior. E vejam agora com que destreza, com que arte, faço eu a maior transição desse livro. Virgília era uma moça belíssima e também ambiciosa, por isso deixou Brás para se casar com Lobo Neves, que prometeu a ela melhor status na sociedade. Virgília comparou a águia e o pavão, e elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito e 3 ou 4 beijos que lhe dera. Lobo Neves é o antagonista dessa história, já que foi quem tirou Virgília de Brás e sempre foi o maior empecilho para o romance dos dois. Um homem que não era mais esbelto, nem mais elegante do que eu, nem mais lido, nem mais simpático do que eu, mas foi ele quem me roubou Virgília e a candidatura a deputado. Marcela toma o papel de coadjuvante. Ela foi a primeira moça a tomar lugar na vida de Brás Cubas. Ela era muito bonita, mas só queria o dinheiro de Brás. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. A obra segue uma ordem não cronológica de tempo, porque o livro conta a história de alguém já morto, e esse mesmo fato o torna não linear. Logo no primeiro capítulo, esse fato é ressaltado. Algum tempo hesitei se deveria abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isso é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. O período em que a história se desenvolve é bem específico, começa na data de morte e termina da mesma forma, mas cita durante o livro muitas outras datas. Dito isso, esperei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Brás Cubas costumava viajar no tempo. Um claro exemplo é essa citação retirada do livro. Enquanto esperava o tempo do meu encontro diário com Virgília, ficava vagando pelas ruas. O tempo passava devagar. Os segundos pareciam minutos. Os minutos eram horas, e as horas eram dias. Era como se o meu relógio estivesse quebrado. A história se passa principalmente na cidade do Rio de Janeiro, mencionando diversas vezes características únicas da cidade, como nesse trecho. Foi o caso que, alguns dias depois, indo eu ao Botafogo, tropecei no embrulho, que estava na praia. A obra também é considerada uma das obras que deu início ao realismo, tendo uma visão mais irônica e indiferente, além de conter características do cientificismo e do evolucionismo, como é expressado no dedicatório do livro. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. O narrador do livro é o próprio Brás Cubas, sendo assim narrado em primeira pessoa. O narrador conversa com o leitor, como no seguinte trecho da obra. Exceto que, se alguma dama tem seguido essas páginas, feche o livro e não lê as restantes. Para ela, extingui-se o interesse na minha vida, que era um amor.